E aí, tudo bem? Tio Lição na área, tranquilitos? Beleza? Pronto para iniciar a fisiologia humana? Pois é, amores, agora acabou aquela parte do reino animal, né? Discutimos toda a zoologia e vamos para um novo assunto, talvez o mais lindo e interessante, falar um pouquinho sobre fisiologia. Vamos discutir um pouco sobre os sistemas. E hoje a gente vai começar pelo primeiro sistema, que é o famosíssimo sistema digestório. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório humano, ok? Se você quiser fazer uma revisãozinha, né? Lembra que a gente falou de todos os sistemas digestórios ao longo da zoologia, né? Eu cheguei para você desde porífero até o último grupo que foi Chordados, a gente falou um pouco sobre digestão. Lembra que no caso dos poríferos, eram animais sem sistema digestório, não havia uma cavidade digestória, eram chamados de animais parazoários. A digestão dos poríferos era totalmente intracelular, feita por uma célula chamada de coanócito, lembra disso? Quando a gente foi para os quinidários, teve o surgimento do sistema digestório. Incompleto, só tinha boca, não tinha ânus, lembra disso? E a digestão ela se iniciava na cavidade digestória e terminava dentro das células, uma digestão extra e intracelular. Permanecia assim no grupo dos platomintos, e no grupo dos nemateumintos a gente tinha o primeiro animal com um sistema digestório completo, boca e ânus, e uma digestão totalmente extracelular. Cuidado que dentro dos demais grupos existiam algumas adaptações interessantes, né? Como a presença de papo e moela em alguns grupos de animais, como nos anelídeos, como nas aves. Lembra dessa história? Um local de armazenamento, a moela fazendo o papel da digestão mecânica, né? Então, o importante ressaltar é que de nemateuminto para frente a gente manteve um sistema digestório completo, com boca e ânus e uma digestão totalmente extracelular. Assim é na gente, ok, neném? Nós temos um sistema digestório completo, porta de entrada, porta de saída, boca e ânus, digestão totalmente extracelular. A digestão acontece nas cavidades digestórias. A gente vai ver que a digestão já se inicia na boca, continua no estômago, tem digestão em intestino, são os principais locais de ação enzimática. Então hoje vamos focar no sistema digestório humano. Para a gente começar a falar da anatomia do nosso sistema digestório humano, primeiro eu quero falar um pouquinho do que é digestão. Isso é importante, né? O que é digerir? Digerir é transformar. Consegue entender que digestão é uma transformação? Transformação do que em que eles são? A digestão é uma transformação daquilo que a gente come em produtos assimiláveis pelo organismo. Entre aquilo que entra pela minha boca e aquilo que o meu corpo tem capacidade de absorver, existe uma distância interessante. Então digerir é isso. Transformar aquilo que eu consumi em produtos que o meu corpo é capaz de absorver. Então vamos tentar prestar atenção numa coisa? Aqui no cantinho eu fiz uma lista das classes alimentares que você consome. Se eu perguntar para você, fala para mim aí o que você come, você vai falar, nossa, Lição, eu como pão, arroz, feijão, eu como um bife. Não é disso que eu estou tratando, né? Quando eu estou falando de alimentos consumidos, a gente está falando das classes alimentares. Perceba, né? Quais são as principais classes alimentares toda vez que a gente ingere, quando a gente toma café da manhã, almoça ou janta, né? Quando você come alguma coisa, você pode ingerir carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, água, sais minerais, material genético. Você falou, louco, Lição, eu como DNA? Claro, monstro. Uma das características de todo ser vivo é ter material genético. Cada vez que você come um brócolis, você está comendo o DNA daquele brócolis. Então a gente está ingerindo material genético dos seres vivos que a gente come. Sussa? Então isso aqui são os alimentos que a gente consegue consumir no dia a dia, toda vez que a gente almoça, toda vez que a gente janta. A gente tem que ter um balanceamento interessante, né? Se quiser ter uma dieta um pouco equilibrada entre o consumo de carboidrato, o consumo de lipídio, o consumo de proteína.
Tem até umas dietas da moda aí, né? As dietas low carb, né? Que aí diminui muito o consumo desse carboidrato, desses açúcares, né? Privilegia o consumo de proteínas. Tem muita gente que esquece dessas classes alimentares aqui, né? Vitamina e sal mineral praticamente se pula. A gente encontra normalmente essas vitaminas, esses sais minerais, em alguns nutrientes muito interessantes, né? Como algumas frutas, como alguns legumes, como algumas verduras, né? Mas enfim, monstro, vamos imaginar o seguinte. Você pode comer um carboidrato, você pode comer um açúcar, que é um dos alimentos mais energéticos para o nosso corpo. Você já deve ter estudado os diferentes tipos de carboidratos. E a gente tinha basicamente 3 tipos de carboidratos. Os chamados monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Quando você come um carboidrato, o que você absorve de todo o carboidrato que entra pela sua boca? O único tipo de açúcar, o único tipo de carboidrato que o corpo consegue absorver lá no intestino são os monossacarídeos. Peraí, lição, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se eu comer um disacarídeo, vamos supor que eu comi sacarose, ou eu comi uma maltose, ou eu comi uma lactose, que são disacarídeos, meu corpo não absorve disacarídeo. Não. O que ele vai ter que fazer com os disacarídeos que você comeu? Ele tem que quebrar em monossacarídeos, para depois absorver. Ah, e se eu comer um polissacarídeo, meu corpo não absorve polissacarídeos? Não. Ele vai ter que transformar os polissacarídeos em monossacarídeos para poder absorver. Por isso que a digestão é uma transformação. Transformação de outros tipos de carboidratos em monossacarídeo, que é o único tipo de carboidrato que o seu corpo assimila. Perceba que isso é interessante, né? O seu corpo é capaz de absorver moléculas de menor peso molecular. Então, quando você come moléculas de alto peso molecular, o seu corpo precisa transformar isso em moléculas menores para poder absorver. É o que acontece quando você come um polissacarídeo. Para você transformar um polissacarídeo em monossacarídeos, para o seu corpo poder absorver, muitas vezes são necessárias a presença de algumas enzimas, como a gente vai discutir. Se você não tiver as enzimas para acelerar esse processo digestivo, aí pode ficar difícil a sua digestão e posteriormente a absorção. Então, o primeiro ponto importante, comer o carboidrato, tem que digerir carboidrato, tem que transformar carboidrato em monossacarídeo. Lição, mas eu posso comer o monossacarídeo direto? Posso, nada impede de eu comer um monossacarídeo. E se eu comer um monossacarídeo, tipo uma glicose, né? Esse monossacarídeo que, se ingerido dessa maneira, ele não necessita sofrer digestão. Ele vai ser rapidamente absorvido pelo seu corpo. Sussu, descendo um pouquinho, estamos falando de lipídios, gorduras de um modo geral. Quando você come lipídios, eu vou te mostrar que lá no seu intestino tem lipases, que são enzimas que aceleram a digestão dos lipídios. Quando você digere um lipídio, o que você origina? Você origina os chamados ácidos graxos e o glicerol. Produto da digestão de lipídio, ácido graxo e glicerol. Comeu gordura, comeu lipídio, os lipídios têm que sofrer digestão, têm que ser transformados em ácido graxo e glicerol para poder ter o processo de absorção. Tranquilinho? De boa até aí? Muito bem, lição. E se eu consumir uma proteína? Né? Proteína também é uma macromolécula, formada pela união de moléculas menores chamadas de aminoácidos. Né? Se você consumir uma proteína, você vai ter que digerir essa proteína e transformar nos aminoácidos. Vamos ver que tem uma série de enzimas, né, que aceleram a digestão das proteínas, mas isso vai acontecendo por partes. Né? Normalmente, quando você come uma proteína, uma molécula formada por muitos aminoácidos, muitas vezes essa molécula pode ser formada por 1000 aminoácidos, 2000 aminoácidos. O seu corpo primeiro transforma as proteínas em oligopeptídeos, em proteínas um pouco menores, e posteriormente esses oligopeptídeos vão ser transformados em peptídeos livres, em aminoácidos livres. Então, proteína
Proteína tem que ser transformada em aminoácidos para o corpo absorver. Lipídio tem que ser digerido, tem que ser transformado em ácidos graxos e glicerol. Carboidratos tem que ser transformados, tem que ser digeridos em monossacarídeos. Tudo bem até aí? Sem problema? Beleza, lição. E vitamina, água e sais minerais? Vitamina, água e sais minerais, a gente vai ter a capacidade de absorver da mesma forma com que a gente consumiu. Não tem digestão de vitaminas, não tem digestão de água, não tem digestão de sais minerais. Não existe enzima para acelerar o processo digestivo dessas substâncias. Elas vão ser absorvidas exatamente dessa forma. Não há necessidade de digerir vitamina, nem tampouco água, nem tampouco sais minerais. Tudo bem? Material genético, lição, comi o DNA de um ser vivo, comi o RNA de um ser vivo, o que eu consigo absorver? Dá para absorver DNA, dá para absorver RNA, são moléculas muito grandes, elas têm que ser digeridas. Primeiro, o material genético será digerido a nucleotídeos e posteriormente os nucleotídeos serão digeridos e originarão fosfato, pentoses e bases nitrogenadas. Então, se você come material genético, o que você absorve? Você absorve fosfato, você absorve pentose e você absorve as bases nitrogenadas. Isso é o produto de digestão do material genético. Sim, você tem enzimas para isso. E eu vou te mostrar onde estão essas enzimas e como que elas vão desenvolver esse processo de digestão do seu material genético. Belezinha? Isso é uma parte importante, tá, neném? Quais são os alimentos que você pode ingerir e você precisa transformar esses alimentos, você precisa digerir esses alimentos para poder absorver o produto da digestão desses alimentos. Tranquilo? Revisando então, comeu qualquer tipo de açúcar, precisa digerir a monossacarídeos. Comeu lipídio, precisa digerir gordura em ácido graxo e glicerol. Comeu proteína, precisa transformar em peptídeos aminoácidos. Vitaminas, água e sais minerais não necessitam sofrer digestão, serão absorvidos imediatamente. Comeu DNA, RNA, você precisa digerir essa longa molécula, transformando em fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Belezinha? Até aí? Tranquilo? Tudo bem? Aquilo que você come, aquilo que você absorve. Então vamos seguir em frente, monstro. Dá pra gente diferenciar um pouco essa anatomia da digestão humana. Dá pra gente falar um pouco dessa estrutura anatômica. Depois eu vou projetar algumas coisinhas para você, pra gente ver essa anatomia com um pouco mais de detalhes. Quando a gente pensa na anatomia do nosso sistema digestório, a gente sabe que o nosso sistema digestório começa na boca. Então você tem boca, passando pela faringe, canal comum, né? Tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. O alimento desce da faringe pelo tubo chamado de esôfago, chegando até o estômago. Boca, faringe, esôfago, estômago. Uma vez no estômago, esse alimento segue para o intestino fino, também conhecido como intestino delgado. A gente vai ver que o intestino delgado é dividido em 3 partes. Ele é dividido em duodeno, jejuno e o íleo. Depois eu vou te mostrar umas fotinhas. Duodeno, jejuno e íleo são as 3 partes do intestino fino, as 3 partes do intestino delgado. O duodeno é a menor parte, né? Logo que você sai do estômago, você cai no intestino fino, cai no intestino delgado. Os primeiros 25 centímetros de intestino delgado é o duodeno. Depois você tem o jejuno e o íleo, totalizando, né, entre duodeno, jejuno e íleo, você pode ter até 6 metros, né, de intestino fino. Terminando o intestino delgado, a gente vai para o intestino grosso, que é dividido em 3 partes também, né? O cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente. Talvez essa palavra cólon seja comum para você, né? Porque existe um exame
para ver às vezes alguma úlcera estomacal ou duodenal, que a pessoa entra com uma câmerazinha pela boca. A gente chama de endoscopia, não sei se você já fez. E existe um exame para ver algum problema na região do intestino grosso, né, chamado de colonoscopia, que aí você entra lá pela região do ânus, para ver o cólon, ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, que faz parte do intestino grosso. Saindo do intestino grosso, a gente tem a porção final, chamada de reto, e você tem no final do reto o ânus. Sussa? Essa é a anatomia básica que a gente tem do nosso sistema digestório. Fotinhas, daqui a um pouco a gente vai ver isso com mais clareza. Quais são as partes importantes desse sistema digestório do ponto de vista de vestibular? Do ponto de vista de vestibular, monstro, eles vão gostar de pedir para você as regiões do nosso sistema digestório onde tem enzimas. E aí a gente vai ter que saber quais são as enzimas que tem nessa região, qual o substrato que ela digere, em que pH e temperatura ótimo para essa função. Então, onde que eu vou ter enzimas atuando nesse processo de digestão, de transformação daquilo que é consumido naquilo que vai ser absorvido? Tem enzima na boca, lição? Tem, a gente já vai falar um pouquinho sobre boca já já. Faringe e esôfago são locais de passagem onde não tem uma produção enzimática. Então o vestibular já não cobra tanto isso de você. Lição, tem enzima no estômago? Tem sim. E a gente vai ver qual a enzima estomacal, em que pH ela atua, né? Sobre qual substrato ela atua. Então vamos dar ênfase também no estômago. E intestino fino, monstro, tem uma salada enzimática. Então, a hora que a gente chegar no intestino delgado, especificamente na primeira parte do intestino fino, que é o duodeno, ali a gente vai ver que existe uma imensa quantidade de enzimas atuando no processo digestivo. Intestino grosso, basicamente absorção. Reto e ânus por local de saída daquilo que porventura não foi digerido, vai acabar sendo eliminado pelas fezes. Tranquilo? Então daremos ênfase a boca, estômago e intestino delgado. Principalmente a primeira porção do intestino delgado, o duodeno. O que a gente vai fazer por hoje? Nessa primeira aulinha de sistema digestório. Evidentemente que a gente não vai conseguir matar tudo nessa aula só. Hoje eu quero começar falando para você sobre a boca. E aí a gente deixa estômago e deixa o duodeno, o intestino delgado, para a nossa posterior aulinha. Monstro, pensando em boca, o que a gente tem na boca? Vamos dar uma olhada lá? 3, 2, 1, boca a gente tem dente, eu sei disso. Boca a gente tem língua, eu sei disso. E boca a gente tem saliva. Então vamos analisar um pouco isso. Dente a gente sabe que serve para mastigação, né? Os nossos dentes eles têm formatos diferentes. A gente tem esses 4 de cima, esses 4 de baixo, que são chamados de incisivos, que rasgam o alimento, né? A gente tem esses 2 de cima aqui, bem pontiagudos, esses 2 de baixo, que são os caninos. Depois a gente tem, indo lá para o fundo, né, os molares e os premolares, que são dentes mais chatos, né, que servem para triturar, para amassar o alimento. Então toda a nossa dentição, né, seja incisivo, canino, molar, premolar, eles rasgam, eles perfuram, eles amassam, eles trituram o alimento. Dente serve basicamente para mastigação, que é um processo muito importante. Porque quanto mais você mastiga, mais você particulariza o alimento e você aumenta a superfície de contato com as enzimas, o que pode fazer com que esse alimento sofra uma digestão mais rápida. Então é muito importante essa etapa da mastigação feita pelos dentes. Tudo bem? A gente pode associar isso a uma digestão mecânica, né? Essa parte da mastigação. Olha só, e língua? Língua serve para a gente sentir o gosto dos alimentos. A gente pode falar tanto em sentir o gosto, quanto na deglutição. Língua também é importante para isso, né?
A língua, ela meio que coloca o alimento esôfago abaixo. Se você quiser engolir um pouco de saliva agora, você vai perceber isso. O movimento que essa língua faz, né? Ela encosta no céu da boca, vai para trás e volta para frente. A língua auxilia o processo de deglutição, jogar o alimento para dentro. Além de possuir as chamadas papilas gustativas. As papilas gustativas que estão na língua têm essa função de sentir o gosto do alimento. O salgado, o doce, o amargo, o azedo, né? São essas papilas que estão distribuídas aí na sua língua. Deglutição e sentir o gosto do alimento. Beleza, lição? Beleza. E o mais importante para a gente fechar a nossa aulinha, a saliva. Saliva é importante porque a saliva ela é produzida pelas glândulas salivares. Ok, neném? Essas glândulas salivares, né, elas são muito importantes porque elas são consideradas, né, uma estrutura anexa do sistema digestório. Você viu que eu deixei aqui as glândulas anexas, né, na hora que eu estava falando de anatomia em aberto? Uma das glândulas anexas que fazem parte do nosso sistema digestório são as glândulas salivares. Então eu vou colocar aqui para você. As glândulas salivares são consideradas glândulas anexas, que estão juntas do nosso sistema digestório e são muito importantes na digestão. A gente tem as chamadas parótidas, que ficam aqui em cima, né? Tem as submaxilares, tem as sublinguais, né? Que ficam constantemente produzindo saliva. Além das glândulas salivares, a gente pode completar esse quadrinho de glândulas anexas com o nosso amigo, o fígado e o pâncreas. Fígado, pâncreas e glândulas salivares são considerados glândulas anexas do nosso sistema digestório. Mas papel de fígado e papel de pâncreas a gente vai ver na próxima aula. Glândula salivar está na boca, produtora de saliva. O que tem nessa saliva? Isso é importante. Na saliva tem uma importante enzima. A enzima presente na saliva é chamada de amilase salivar. Algumas pessoas chamam a amilase salivar de pitialina. Já ouviu esse termo? Pitialina ou amilase salivar é o nome da enzima presente na saliva. Primeira coisa importante. Qual substrato atua a amilase salivar? A amilase salivar iniciará a digestão do amido, que é um carboidrato, que é um polissacarídeo, transformando esse amido em maltoses. Maltose é um disacarídeo. Então observe que interessante. A amilase salivar transforma o amido, uma molécula enorme, um polissacarídeo, em várias moléculas menores que são chamadas de disacarídeo maltose. Cuidado! O corpo absorve disacarídeo? Ainda não. O que vai ter que acontecer com essas maltoses geradas pela pré-digestão do amido? Elas ainda terão que ser digeridas. Mas a pitialina, a amilase salivar, produzida pelas glândulas salivares, inicia a digestão do amido, transformando o amido em maltose, transformando o polissacarídeo em vários disacarídeos. Tranquilo? Importante, toda enzima tem dois fatores que influenciam sua ação, pH e temperatura. Qual vai ser a temperatura ótima para a ação da amilase salivar presente na boca? A nossa temperatura corporal, 36,5 graus Celsius. A 36,5 graus Celsius, a amilase salivar tem a sua máxima eficiência atuando nesse processo de digestão. Se você tiver uma alteração dessa temperatura corporal, para mais ou para menos, lembre-se que você poderia promover a desnaturação dessa enzima e ao desnaturar, automaticamente ela poderia perder momentaneamente a sua função. Então, temperatura ótima de ação da amilase salivar, temperatura corporal, 36,5 graus Celsius. pH ótimo para a ação da amilase salivar, pH bucal, pH de 7.
um pH aproximadamente neutro, né? Pode variar um pouquinho, 6,9, levemente ácido, 7,1, levemente básico, mas esse pH neutro, pH 7, é o pH em que a eficiência da amilase salivar é máxima. Tudo bem até aí? Com relação à primeira parte do nosso sistema digestório, a boca, dente, mastigação, digestão mecânica, tritura o alimento, aumenta a superfície de contato com as enzimas. Língua, deglutição e sentir o gosto desse alimento. E as glândulas salivares, glândulas anexas, que produzem a saliva, que produzem a enzima amilase salivar, que inicia a digestão do amido, transformando o amido em maltoses, num pH igual a 7 e numa temperatura de 36,5 graus Celsius, tendo a sua máxima ação. Tranquilo até aí? Sem problemas? Primeira parte do sistema digestório. Fica sossegado que a gente volta depois para falar sobre essa grande máquina de lavar, que é o nosso estômago. E vamos falar um pouquinho sobre o intestino delgado, o intestino fino, e a gente consegue concluir esse assunto sobre o sistema digestório. Um super beijo do Lição.